hoje damos início a um novo quadro no canal e o nome dele é Será que dá certo? Será? Nesse quadro vamos testar várias receitas, vamos testar várias coisas e vamos ver se realmente dá certo. E hoje nós vamos testar a massa chiffon no liquidificador. Como é que é? Muita gente perguntou nos comentários da massa chiffon, é a nossa massa mais vista no canal. E vamos testar na batedeira e ver a diferença dessa massa, se tem alguma diferença no liquidificador. Então fique com a gente até o final, não perca nada desse vídeo, porque está simplesmente sensacional. Então aqui eu tenho a batedeira e tenho o liquidificador. Tudo que eu fizer em um, vou fazer no outro. Então a receita é a mesma, a quantidade de ingredientes é tudo a mesma coisa. Tudo que eu fizer em um, faço no outro pra gente ver se vai dar o mesmo resultado, se vai ter alguma diferença e qual vai ser a diferença, ok? Vamos começar colocando aqui na batedeira os ovos, o açúcar e a pitada de sal. No liquidificador a mesma coisa, os ovos, o açúcar e a pitada de sal. A quantidade de ingredientes estará na descrição do vídeo, tá? Então aqui eu vou bater por 10 minutos, tanto na batedeira quanto no liquidificador, tudo a mesma coisa um com o outro. Então aqui eu coloco o globo da batedeira e aqui a tampa do liquidificador. E agora batendo os dois por 10 minutos. Comecei e parei os dois ao mesmo tempo, tanto a batedeira quanto o liquidificador, e agora a gente vai ver se tem alguma diferença de um para o outro. Olha só, a batedeira que a gente já está acostumado, a gente tem um creme bem fofinho, olha só, triplicou o volume, um creme bem aerado e bem fofinho. Agora vamos ver no liquidificador. Peguei até um fouet para a gente ver melhor, olha só. Vou tirar aqui para vocês perceberem. Aqui não triplicou o volume. Eu tenho aqui uma mistura de ovos com açúcar e o sal. Mas não tem aquele creme fofinho igual a gente tem na batedeira. Deu para perceber a diferença? Deu, amor? Deu. Não tem aquele creme aerado como na batedeira. Olha só a diferença, colocando um perto do outro. Dá para perceber? Meu liquidificador tá até bem quente, porque a gente bateu por 10 minutos, o mesmo tempo da batedeira. E eu vou explicar aqui a diferença dos dois por enquanto. Na minha batedeira, aqui eu tenho uma aeração mecânica, que é feita através desse globo aqui do mecanismo da batedeira. Então aqui acontece a aeração dos ovos, agrega ar aqui na minha mistura de ovos com açúcar e sal. E eu vou ter aqui um creme fofinho por causa dessa aeração que aconteceu aqui. A função do liquidificador é triturar e misturar. Ele não tem a função de agregar ar. Apesar de ter essas bolinhas, tá vendo? Bem pequenininhas de ar, mas esse aqui é porque bateu muito, mas ele não agregou ar como na batedeira. Então, por isso que a gente tem essa diferença de aqui, a gente não tem aquele creme fofinho que aumentou de volume como tem na batedeira. Mas vamos continuar o processo e ver o que vai sair no final. Se vai sair bolo, se não vai, se vai ser igual, se não vai. Vamos continuar todo o processo aqui. Aqui eu tenho leite fervendo, lembrando que é a mesma quantidade para as duas receitas. E eu vou colocar aqui o óleo, tá? Então os dois têm o leite fervendo. E eu vou agregar aqui nos dois o óleo. E agora nós vamos ligar novamente a batedeira e o liquidificador. E nós vamos colocando essa mistura de leite com óleo aos poucos para não cozinhar os ovos, tá? Vamos fazer aqui nos dois do mesmo tempo. Prontinho, já coloquei e desliguei para falar com vocês. Aqui no liquidificador tive mais dificuldade, começou a espirrar, então colocar aos poucos a mistura do leite com óleo aqui foi um pouquinho mais complicado, mas aqui na batedeira a gente tá acostumado, foi tranquilo, não espirrou nada. E aqui mostrar pra vocês a diferença novamente. Aqui olha só, continuou um creme fofinho, tá vendo? Agora um pouquinho mais líquido porque a gente colocou aqui o leite com óleo, mas ainda tá bem aerado e bem fofo. E aqui no liquidificador, olha só. Então aqui a gente ainda tem, ó, vou tirar aqui por cima para vocês verem. Aqui por baixo tem a espuma, tá vendo, por cima. E aqui por baixo a nossa mistura. Então ainda tá com um pouco de diferença, tá uma mistura mais líquida. Dá pra pegar aqui, amor, pra pessoa ver no copo do liquidificador?
Então tá mais líquido ainda. Agora eu tenho aqui nas minhas 2 tigelas a farinha de trigo e eu vou colocar aqui o fermento em pó, nos dois. Lembrando que tudo, a quantidade é a mesma. Vou misturar o fermento aqui na minha farinha de trigo, nas 2 tigelas. Essa parte eu não vou fazer dos dois juntos, porque essa parte é aquela parte mais tensa que a gente tem que ter atenção para a gente não desenvolver o glúten da farinha. Se a gente mexer muito quando a gente coloca farinha, desenvolve o glúten e a massa fica aquela massa pesada e a gente não quer para nenhum dos dois métodos. Então vou colocar primeiro na batedeira, vou mexer aqui rapidamente, depois a gente coloca no liquidificador e faz também rapidamente. Então aqui primeiro na batedeira, eu vou ligar em velocidade mínima. Vou colocar a farinha aos poucos, mas de forma rápida, porque esse aqui é um processo bem rápido. Coloquei. Agora com a minha espátula eu vou ajudar a misturar aqui. Por isso que eu tive que fazer separado, porque esse processo aqui tem que ter uma tensão maior. Misturei, pronto. Desliguei a batedeira. Vou conferir se já está tudo misturado. Então aqui, olha, tá tudo misturado. Olha só, já misturei toda a farinha. E eu tenho esse resultado aqui, olha. De uma massa leve e bem aerada. Parece uma mousse, ok? Agora a gente faz o mesmo processo no liquidificador. Então aqui eu vou tampar só para ligar. Depois que eu ligar, eu vou destampar e vou colocar a farinha aos poucos, mas de maneira rápida também. O liquidificador foi ainda mais rápido e realmente tem que ser rápido para não bater a farinha demais. E olha só a nossa mistura do liquidificador como ficou. Também está uma mistura bem lisa, mas um pouco diferente dessa aqui. Olha só, o liquidificador, o resultado, e da batedeira, o resultado. Dá pra perceber no vídeo a diferença? Deixe nos comentários, por favor, eu quero muito saber de vocês. Mas aqui, olha, eu tenho um creme bem mais aerado, uma massa bem mais leve, e aqui eu tenho uma massa de bolo misturada. Olha só, uma massa linda também, mas não é aerada como na batedeira. Então agora a gente vai colocar para assar e ver depois de assado se tem alguma diferença. A mistura da batedeira, nossa massa, ela parece ter mais volume também do que a do liquidificador. Então depois, na hora agora a gente vai colocar nas formas e a gente vai ver se é só com a questão de volume mesmo ou se vai ter o mesmo peso. Então aqui primeiro da batedeira, eu vou dividir em 2 formas com a mesma quantidade. Vou colocar 300 gramas em cada. E agora do liquidificador, 300 gramas em cada também. Então aqui a gente colocou nas 4 formas a mesma quantidade de massa, que foi 300 gramas em cada forma. E também na forma a gente consegue ver claramente a diferença de uma massa feita na batedeira, que é essa aqui, que é uma massa que está mais leve, mais aerada, mais volumosa, para a massa feita no liquidificador, que é uma massa misturada, mais densa, com menor volume, mas está aqui também uma massa de bolo. Agora a gente vai levar para o forno e vamos ver como que vai ser o resultado final após assado. Meu forno ele está pré-aquecido a 160 graus e eu vou colocar as 4 formas juntas no forno, tá? E a gente vai ver a diferença daqui a pouco. Bolos assados ficaram por 40 minutos no forno e olha só como estão, gente. Ficou tudo bolo, olha só que lindos. Esses aqui foram feitos na batedeira, esses 2. E esses 2 foram feitos no liquidificador. Então assim, sai bolo, vai sair bolo gostoso porque a receita é a mesma. Estão lindos. Eu percebo que aqui o da batedeira cresceu um pouco mais retinho, tá vendo? Do liquidificador deu uma pequena barriguinha, mas assim, bem perceptível. E ele cresceu quase o mesmo tanto aqui da batedeira. E olha só, aqui eu consigo perceber que essa casca dele é um pouquinho mais firme do que aqui, ó. Aqui tá mais macio, tá vendo? Por enquanto é isso. Eu vou esperar 15 minutos para desenformar. Depois de desenformar, eu vou esperar esfriar para a gente partir esses bolos e analisar por dentro. Como por dentro é? Será que tem diferença na massa? Será que por dentro vai ter alguma diferença? E no sabor, será que vai ter diferença? Então, fique com a gente até o final para a gente ver a diferença dos 2 bolos. Acabei de desenformar as massas e eu acho que tá morninho ainda, mas eu achei muito importante mostrar para você o resultado e a diferença antes de embalar, porque às vezes depois de embalar pode ser que
der alguma diferença após ir para a geladeira. Olha só, essa aqui é a massa chiffon que a gente fez na batedeira. Olha só, a altura dela é maior, tá vendo? Ela cresceu mais retinha. Então, aqui a gente consegue perceber que ela tem mais volume e cresceu mais retinha. Essa aqui é a do liquidificador. Perceba, a altura dela é menor e ela formou essa pequena barriguinha que eu falei com vocês. Tá vendo que dá uma diferença de uma para outra? Essa aqui tem a barriguinha e essa aqui tá bem retinha. Olha só a diferença. Essa aqui tá um pouco mais densa. Na hora que eu aperto aqui, ó, eu consigo perceber que ela está mais densa. E essa aqui, olha, é uma massa mais macia. Porque também tem mais ar, né? Olha o barulhinho. Escuta, na verdade, né? Então, essa é a diferença. Olha só, tem uma barriguinha e cresceu um pouco menos. Essa aqui tá mais retinha e tem mais volume, cresceu mais. Agora, eu vou embalar tudo, depois cortar pra mostrar pra vocês o resultado por dentro dessa massa, como que vai ficar. A diferença, se tem diferença, não tem, tudo pra vocês verem. Sabor também que é importante, né? Bolos frios, na verdade, eles já estão gelados e nós vamos cortar os dois pra gente comparar agora por dentro como ficou. Então, vou começar aqui com a faca mesmo, cortando a massa chiffon da batedeira. Então, aqui, olha, eu dividi mais ou menos ao meio. E agora eu vou cortar outra pra gente ver os dois e comparar. Tchan, tchararam. Pode ir, amor? Pode. Então, olha só. Tchan, tchararam. Olha só por dentro a diferença. É nítida a diferença, né, amor? Nítido. Nítido. Aqui a gente tem as bolhas, que foi pela aeração dos ovos, né? Estão bem mais uniformes, então a gente tem uma massa mais fofinha, mais aerada. Essa massa aqui, consequentemente, ela vai estar mais calda. E aqui, olha, a gente tem as bolhas também, só que elas estão mais juntinhas, o bolo está mais compacto. E teve umas bolhas maiores, mais espalhadas aqui. Então, as características foram diferentes, tá vendo? Ó, tem aqui, é um bolo, não solou, ficou um bolo normal. Só que não tem as mesmas características do método feito na batedeira. Então, a massa chiffon é justamente aquela que a gente faz na batedeira, que triplica os ovos e tal. Aqui a gente tem um bolo, é um bolo gostoso, um bolo saboroso, porque é a mesma receita do outro, só que com características diferentes, com a textura diferente e com as características diferentes. Vou pegar aqui essa parte para vocês verem também, olha. É diferente, tá vendo? Ah, eu amei fazer esse vídeo, amor. Muito top, né? Pessoal saber as diferenças, como que é, né? E é isso, olha, vale a pena. Se você não tem batedeira, vale a pena fazer isso aqui, com certeza. Só que não é massa chiffon, você vai ter um bolo com a massa feita pelo método direto. E aí não precisa deixar bater os 10 minutos, liquidificador e tal, faz normal. Mas sai o bolo dos dois jeitos, olha, a gente tem dois bolos, e aí você escolhe como você quer fazer. É o desafio, né, gente? Será que dá certo? Sim, olha, se a gente quer uma massa chiffon com a mesma característica da batedeira, não dá certo fazer no liquidificador. Mas se é pra fazer um bolo, dá certo, né, amor? Dá certo. Dá certo. Então, aqui é isso. Então esse é o vídeo de hoje, espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, peça seu joinha, clique no gostei e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchauzinho, Deus abençoe você.